Olá, estamos começando mais um episódio do nosso Conversa de Cozinha. E hoje é um episódio especial com um convidado especial. Ele é turismólogo, ele é gastrônomo, ele é professor, ele é organizador de evento. Rapaz, esse homem ele é completo, ele é tudo numa pessoa só. Hoje a gente está tendo o prazer de receber o chefe Wagner Girão para trocar aqui com a gente. A gente vai aprender bastante coisa nesse bate-papo, hein? Seja muito bem-vindo, chefe. Obrigado pelo convite. A gente ficou muito feliz que você aceitou e pôde vir participar com a gente. É bom conhecer quem valoriza um pouco mais essa área, né? Bem interessante a gente ter essa oportunidade de conversar um pouco sobre gastronomia. E agradeço de verdade pelo convite. Boa noite a todos. Boa noite, boa tarde, bom dia. Na hora que você estiver assistindo. Na hora que estiver assistindo. Exatamente. Vamos começar assim. Conta pra gente, pra quem tá assistindo a gente, como foi o seu começo na gastronomia, já que você é formado em turismo. Isso. A gastronomia é uma questão caseira mesmo, né? Familiar. Desde cedo, contato com eventos familiares, família muito grande, quando juntava a família para lá de 80 pessoas, que eu chegava em Natal, por exemplo, era 100 pessoas. E sempre tem a necessidade de uma mão a mais para descascar batata, descascar uma cenoura, cortar alguma coisa. E eu estava lá ajudando, né? Sempre uma criança prestativa, vamos dizer assim. E o interesse mesmo de ver aquilo acontecendo, ver as pessoas cozinhando, perguntava como é que fazia, fui me atrevendo a fazer sozinho. Uma coisa muito interessante, lá em casa, não tinha esse negócio da mãe fazer o café da manhã da gente. Tudo era colocado à mesa e a gente montava o nosso café. Ah, legal. Então, assim, fazer uma torrada, era a gente que tinha que fazer. Fazer um sanduíche, era a gente que tinha que fazer. Ela dava os ingredientes e você podia ter a criatividade. Cada um se virava, né? Isso, aí essa situação da gente... o fogo ainda não, mas uma torrada que você coloca ali na torradeira, aquelas torradinhas antigas, que você né? abaixa assim, depois ela eu sou pula. dessa época. Não, aquela que vira no fogão assim. Não, aquela que você puxa pra baixo. Você coloca o pãozinho assim. O pãozinho esquenta e depois ele sobe, né? Ah, Que a gente vem desenho animado e tudo. Sim. E aí vem essa questão. A mãe cozinha muito bem. Minha mãe, ela é uma cozinheira de mão cheia. Ai, que bom. E aí a gente... como é que faz um arroz? Como é que faz a carne? Meu irmão cozinha muito bem também, minhas irmãs. E aí vem essa questão, curiosidade, né? Na época da faculdade, chegava tarde em casa com fome, aí vai na geladeira, vê o que tem, faz aquele improviso. O mexidão, né, da madrugada. E aí a gente começa a perceber que as pessoas que provam gostam do que a gente faz. E isso dá eu tenho muito disso. Quando eu cozinho muito mais pela satisfação das outras pessoas do que a minha própria. Eu também. Até porque eu gosto de ver, de ouvir a pessoa se deliciando, né? É legal a pessoa dizer assim, foi tu que fez, tá tão bom, interessante. Né? Ou então a pessoa pergunta, nossa, o que foi que você colocou aqui? Que tá tão assim, tá gostoso, né? A gente, eu também me sinto realizada, tipo assim, se eu vou fazer comida só pra mim, eu fico, eu fico até mais interessante a ideia de eu consigo me satisfazer mais cozinhando para os outros do que para mim mesmo, certo? Mas eu acho que o cozinheiro, em geral, ele tem essa característica, né? A gente sente realmente prazer em servir o outro e ver o outro comendo a sua comida, assim, a expressão, você olhar e falar assim, caraca. Um elogio, né? Eu gosto de receber elogio. Muitas vezes eu até faço alguma coisa e espero, fico olhando para a pessoa para saber se ela gostou ou não disso aí. Faz uma pressão, né? Pronto. Não vai comentar, não? Na época da faculdade de turismo, a gente tinha uma disciplina que era de gastronomia e outra de alimentos e bebidas, né? Eu tive mais um contato mais profissional. Quando me formei, né? Passei por várias situações de estágio e trabalho, mas eu montei uma empresa com duas amigas de consultoria na área de turismo. E essa consultoria começou a ir para o lado também do restaurante do hotel e de outros restaurantes. E aí também contato, mais uma vez, com isso, né? Estar dentro de uma cozinha profissional, ver o chefe fazendo o preparo. Não me contia, muitas vezes ajudava também, né? E aí surge, você estuda, você lê, você pega uma receita, pega outra, até que em um certo momento, uma prima minha estava se inscrevendo numa pós-graduação em gastronomia, e aí eu entrei nessa. Me planejei, me inscrevi, fiz lá a matrícula. Nessa época eu trabalhava como professor de turismo em uma instituição de ensino, e a ideia era abrir um pouco o leque.
né? Já que eu sou professor aqui na área de turismo e eventos, por que não também Gastronomia. entrar na gastronomia, que era uma escola de cursos profissionalizantes. Só que a sede que eu trabalhava fechou. E aí acabei saindo do turismo, terminei após e apareceu a oportunidade numa instituição na gastronomia. Aceitei, estou lá até hoje, tem praticamente 6 anos que eu estou lá. Acho bastante tempo, né? E começando a aparecer eventos para fazer churrasco, noite de pizzas, jantares de Natal. Então, por exemplo, se uma pessoa quiser, sei lá, vou receber uns amigos na minha casa e eu quero que você cozinhe pra mim, dá pra te contratar também? Olha, vou ser sincero. Hoje, a escola e os eventos que eu faço com o Consomem BBQ muito, né? tá consumindo muito tempo e realmente, no momento, eu não estou fazendo esse tipo de evento. Parei por causa da pandemia, que não podia fazer evento nenhum. E quando retornou a pandemia, tinha uma procura baixa por isso. E aí eu comecei a ocupar o meu tempo com mais sala de aula e com outros eventos na área de gastronomia. E assim, sempre acontece alguns convites. Quando a pessoa é um pouco mais próxima e tudo, a gente pensa um pouquinho e a gente consegue abrir um espaço. Quando entro em contato com antecedência e que a gente consegue fazer um planejamento, Dá pra se organizar, aí eu me né? organizo e eu consigo fazer. Beleza. Mas no momento, a educação na gastronomia e os eventos Consome muito, né? consomem muito tempo. Pior que é. A gente já, assim, como a gente já tá aqui há um tempinho, no off, a gente já conversou sobre tanta coisa. Mas teve tanta Acho que a gente já assunto. fez um podcast inteiro no off, não foi? Já trocou muito. Praticamente. E aí, assim, várias dúvidas, curiosidades mesmo, que a gente foi trocando um com o outro. Hoje o Wagner é professor de uma instituição de curso profissionalizante voltado para gastronomia. Isso. E aí você tirou, até esclareceu algumas coisas pra gente, que é legal que os cursos profissionalizantes, o aluno que vai fazer, sei lá, não vai fazer uma faculdade, mas quer entrar nesse mercado de trabalho, aí vai para o profissionalizante, porque tem várias instituições que fornecem esse tipo de curso. Na que ele atua, são 2 anos, não é isso? 2 anos. Mas você consegue passear por várias cozinhas, aprende muita técnica, você vai para teoria, mas também tem muita prática para você realmente colocar a mão na massa e entender o processo de cada execução de cada receita, né? Então, comenta um pouquinho pra gente como é que funciona essa parte mais educativa, assim. Pronto. É um curso profissionalizante de 2 anos. A gente vê toda a base da cozinha, cortes, molhos, fundos, tipos de cocção, trabalho com cereais, base da confeitaria, base da panificação. Até porque entende-se que um cozinheiro profissional ele tem que ter, pelo menos a base, né? Saber fazer minimamente um pão. Ele pode não ser especialista, mas ele sabe fazer. Em teoria, ele sabe o que vai, os ingredientes que vai para aquele pão, né? E uma coisa bastante interessante que a gente trabalha lá é a questão da técnica. Quando você foca na técnica e você aprende a técnica, você não precisa de receita. E tem muita técnica na gastronomia que ela é baseada em proporções, porcentagens. Então, no caso do pão, se eu tenho 100% da farinha, vamos falar aqui de 1 quilo de farinha, 1.000 gramas. Uma técnica que é bastante interessante. Para 1.000 gramas de farinha, pelo menos 60% de água ou líquido. Para hidratar a massa. Para hidratar a massa. Aí ela pode variar de 60% até 80%, 85%. 1% de sal, 1% de fermento e 2% de açúcar. Que o açúcar ele vai dar energia para o fermento. Isso. E também a questão da reação de Maillard, que vai dar um pouco de cor, né? O douradinho, a caramelização. Então, se você tiver essa técnica, esse cálculo da porcentagem na cabeça, aonde eu estiver e tiver uma balança, eu faço um pão. E também você pode, diminuir, você sabe a proporção, aí tá, se eu não vou fazer com 1 quilo, vou fazer com 500, você diminui a quantidade das outras e você... na porcentagem. Que aí 500 gramas de farinha, 5 gramas de sal, 5 gramas de fermentos, 10 gramas de açúcar. E aí você faz o cálculo rapidinho ali. Assim, vai dar uns 320 mais ou menos de água. Como existe uma variação da água por causa da farinha, né? A farinha tem uma absorção diferente dependendo dela. Aí é no olho e no babatando aos poucos, né? Sempre aos poucos. Não, é igual sal, sei lá, se você coloca uma quantidade, você provou, você sente que você vai ajustar, você vai sempre aos poucos. É melhor ir... Alguma coisa que não dê pra tirar, tem que não, porque depois que você, sei lá, salgou o negócio ali, meu amigo. Aí depois que a gente terminou a parte da panificação e confeitaria, a gente entra nas proteínas.
Aí, frango, desossa de frango, amarração do frango, partiu o franguinho em 4, 8, 16 avos. Olha, legal. E aí a gente vai fazendo os cortes e vai fazendo frango enrolado, frango desossado, rolinho de frango, o frango cordon bleu, guisados. Aí depois a gente entra na proteína de gado. A gente trabalha com lagarto, maminha, contrafilé e filé mignon. Também a gente aprende a fazer limpeza e etc. Limpar, fazer os cortes, porque a carne tem muito isso. Às vezes a forma como você corta já muda a apresentação dela, a textura. O sabor, eu não sei se tanto o sabor, mas a textura dela sim, porque se você fizer o corte contra a fibra, ela vai ter uma reação no fogo. Se você corta a favor, ela já vai ter outra reação. Você sempre tem a ideia final do preparo. Eu tenho que saber fazer o corte mais ideal para aquilo, né? E temos rendimento também, né? Tipo, fazer os cortes para você aprender. Se você tem uma peça, vai me render mais ou menos quantidade de carne. Eu posso fazer bife picadinho. Exato. O exemplo do filé mignon. O filé mignon, ele tem 3 partes. Você consegue tirar 5 cortes do filé mignon, né? Isso. E aí você sabendo exatamente de que parte sai cada corte, o aproveitamento das partes que a gente não aproveita vai para... Tipo o cordãozinho, que geralmente o pessoal tira, não aproveita muito, né? Exato. Aí faz, por exemplo, da ponta, a gente faz estrogonofe, que a gente faz as tiras, ou faz iscas e etc. Né? Delícia. Então, conhecer um pouco da carne, a gente ensina. A gente fala do coração, fala da cabeça, da onde é que tira o chateaubriand, da onde é que tira os cortes, o medalhão, né? O tornedor, o escalope. Exatamente. E aí você ainda faz o pai lá. E o interessante lá também, os professores lá trabalham muito a questão da prática. Então, desde a primeira aula, o aluno já pega na faca, já cozinha, já faz preparos. Aquela base básica, já que desde a primeira aula o aluno aprende, tipo, a molar a faca. Sim. É importante. Muito importante. Eu já vi gente que trabalha na área e que, tipo, não sabe amolar a faca. E aí, às vezes, é um risco até pra você mesmo. Porque a forma como você pega, tipo, já teve situações... Essa semana eu me cortei, mas foi um vacilo meu mesmo. Sabe quando você tá ali fazendo uma produção, aí a cabeça você se distrai fazendo, porque você entra no automático? Exato. O dedo foi pra um lugar que não era pra estar e eu quase torei a cabeça do meu dedo fora. Literalmente. Cortei metade da minha unha e a lateral do dedo inteira. E aí um amigo meu falou assim, caraca, tu não queria mais teu dedo, não? É igual uma pessoa que eu trabalhei, que o cara foi cortar um queijo, aí tem uma faca de cortar queijo que ela tem cabo nos 2 lados, né, que você coloca pra poder descer. Só que ele fez com a faca normal mesmo, então ele pegou num cabo e do outro lado ele pegou na lâmina e empurrou no queijo. No que ele empurrou, cortou, automático também, né? Cortou a mão. Aí eu falei assim, não, mas o dele ainda foi pior do que o meu, viu? Porque, pelo amor de Deus, agarrar a lâmina da faca e descer, não fiz assim, Realmente, não. isso aí não tava nem pensando. Esse não tava nem pensando. Mas tava assim... no automático total, né? Pra não prestar atenção. Ele fez pela reação do processo. Aí só sentiu quando a faca entrou na mão, né? E cortou os dedos, mas... faca cega corta muito mais do que faca molada, porque você exige uma força maior. Né? Aí é aquela questão da técnica. A gente está explicando para o aluno que quando você tem uma faca afiada, você planeja o corte e a faca executa o corte que você planejou, porque ela está afiada para isso. Quando você tem uma faca cega, você planeja o corte, mas ela não faz o corte que você planejou. Ela escorrega para um lado, ela escorrega para o... Às vezes, quando ela não corta, você força. Você bota uma força e quando além... você coloca essa força, ela escapola e aí vai... Pode ir na mão, pode ir no dedo. E aí é mais fácil se cortar com uma faca cega do que com uma faca afiada. E uma coisa que eu já vi muita gente falando que não sabia disso, quando você fala essa informação. Nossa, mas a faca amolada, o risco dela... Mas ela tá amolada, ela não vai deslizar nem nada. A faca cega, realmente, você tem que botar uma força maior, mais pressão nela para ela poder entrar no que você for cortar. E aí, meu filho, é um vacilo. Adeus. Aí, dando continuidade, a gente vê porco, charcutaria, legal. massas frescas recheadas. Aí vamos para peixes, frutos do mar, carne de caça, que a gente trabalha com coelho. Ai, que legal. E a gente finaliza o primeiro ano. Ou seja, toda a base da cozinha, realmente, o cozinheiro, ele já está preparado para ser um cozinheiro profissional. É um primeiro ano intenso, né? É um primeiro ano intenso, exatamente. Segundo ano, passeio por vários países. Espanha, Grécia, Índia, Tailândia, México, Brasil, Argentina. A escola é de origem argentina, então...
Tem essa questão de estar Argentina, e ela tem uma gastronomia muito rica, muito interessante. Aí os clássicos, França, Itália, Portugal. A gente vê duas culturas muito interessantes, que normalmente não se estuda, a cozinha árabe e a cozinha judaica. O kosher, né? A alimentação kosher, que é o do muito judeu, ligado né? à religião, né? Sim. Algumas coisas são proibidas, outras são estritamente de rituais. Existe um evento X e aí aquele prato aparece. Legal. A gente não faz o prato ritual porque ele não condiz com a nossa necessidade, mas... Entender, né? A importância de entender. Mas a pessoa... Não, tudo bem. Tem uma água. Eu vou pegar lá. Vai lá. Deu uma secada. Acho que falei muito. Eu estudei um pouco sobre isso, porque na faculdade, inclusive, eu senti essa falta de ir um pouco mais para isso. Eu lembro que eu trabalhei no restaurante e eu lembro que ligaram uma vez lá para poder pegar informação se faziam, porque era um grupo de judeu que ia vir para um evento e eles, quem estava organizando o evento deles estava ligando para os restaurantes para saber se tinha como adaptar a comida para a alimentação deles, justamente porque eles têm essas restrições, né? Como eles seguem realmente a alimentação segundo, não é como se fosse a Bíblia deles, né? Não é o Corão, o Corão é do árabe. O Torá. O Torá, pronto. Isso. Obrigado. Que aí tem tipo assim, algumas restrições de alimento. Então, eles seguem aquilo muito à risca e essa alimentação kosher, né, que chama, a gente não tem não se aprofunda tanto nela. Não são todos os restaurantes que são preparados, até porque é uma cozinha muito restrita. Está ligada à religião. A religião, né? Então, se não for um restaurante judaico de um judeu que está fazendo para a sua comunidade, é difícil. Na Copa do Mundo, a gente teve um certo problema porque teve jogadores muçulmanos que vieram para cá e não era todo restaurante que tinha a capacidade de produzir dentro das regras da alimentação deles. Pois é. E aí, quando você vai sediar um evento desse porte, até isso também. A gente não pensa muito nesses detalhes, né? Você deixa para pensar ali O organizador até pensa porque ele traz de fora, se for o caso. Ah, tá. Mas eles conseguiram achar em Fortaleza um restaurante que atendia. Não era nem um restaurante, era um buffet. Sabia das regras, sabia do processo e conseguiu dar o suporte. Massa. Mas é interessante saber que no curso oferece isso, porque é uma coisa que você não vê muito exatamente, nas grades a gente faz os pratos mais clássicos, mas a gente não consegue fazer reprodução de alguma coisa mais restrita ao ritual, até porque, vamos dizer, seria um desrespeito preparar só para ensinar. Por preparar, né? Isso, só por preparar, sem a necessidade do rito em si. Entendi. Mas é interessante, a gente consegue passar por isso. Detalhe que eu tinha esquecido, a gente vê sorvete, a gente vê chocolateria, aula com ervas, trabalhar com ervas. Temperos e especiarias? Isso. Para equilíbrio de sabor, construção de... a gente transforma a Ou como se fosse uma coisa meio uma alquimia. Exatamente, é um laboratório. Por exemplo, você consegue, sei lá, fazer um caviar de coentro, aí você aprende a fazer as esferinhas. A gente tem aula extra que é de cozinha molecular. Ah, legal. Certo? Aí, muitas vezes, acontece do professor da turma não tá tão familiarizado, a gente chama um professor de fora para trabalhar isso. Pelo menos as questões das esferas, as ovas, né, que a gente chama, pode ser também, fazer alguma coisa seca, desidratação, ou então você fazer uma espuma. A gente consegue, pelo menos, dar um norte para o aluno, dizendo que existe uma cozinha molecular que você pode agregar no seu trabalho e a gente consegue ter essa aula extra. Né? Ela não faz parte do livro, mas todo ano a gente oferece para o aluno. E é interessante. Alguns restaurantes assim que são muito grandes, muito conceituados, a gente vê nas apresentações dos pratos muito dessas técnicas da cozinha molecular, que eu acho que quando veio, acho que a galera estranhou um pouco. Ela teve o boom dela, assim, na gastronomia, mas não tipo assim, você não vê um restaurante que é só cozinha molecular, né? Que você vai lá, ou se tiver, muito pouco. Ou eu tô errada? Aí é que um detalhe interessante. De certa forma, a cozinha molecular, ela não veio para ser um restaurante. Ela veio para agregar. Ela veio para agregar. E aí foi o erro de muita gente de querer montar um restaurante só da cozinha molecular, que aí você acaba fazendo uma questão mais restrita
É uma alimentação que ela é menor, ela tem um potencial um pouco menor de alimentação, vamos dizer assim, porque ela é mais efeito. E aí o que acontece? Quem montou o restaurante só nessa visão não foi pra frente. Não conseguiu Não ter. conseguiu manter, né? Porque também tinha muito esse lance de você conseguir, sei lá, você usar um ingrediente, mas ele ter o sabor de outro, porque a forma como você executou a preparação dele, você consegue fazer quase essa transformação, né? E aí é a questão de você entender que em um prato específico que eu estou fazendo, eu posso trazer uma esferificação de um insumo que combine, que vai fazer um contraste ou que vai fazer um casamento. Eu posso fazer uma espuma também que vai fazer isso. Então, a cozinha molecular, ela se encaixa mais como uma decoração. Finalização, né? Não vou nem dizer decoração porque parece ser muito mínimo, né? Mas ele decora, mas ele complementa a alimentação. Ele entrega, né? Aquilo que ele tá... Exatamente. Porque ele é um ingrediente. Você tá usando um insumo para poder Vamos dar um exemplo aqui. executar ela. A gente tem 4 sabores, né, que a gente sente na língua. E seria interessante que o prato que você vai apresentar tenha pelo menos 3 desses sabores. Se tiver os 4, perfeito. Perfeito. Porque você não fica na mesmice. Quando você está comendo um prato que é só sal, só salgado, chega um momento que o paladar fica entediado e você não sente mais atração pelaquele prato. Quando você já tem a mistura do sal com o doce, embora muita gente não goste, o doce, quando ele entra, ele te dá um despertar. Opa, é algo diferente aqui. Isso já começa a ter uma ligação das papilas gustativas com o cérebro. Opa, isso é novidade. Quando entra o ácido, entra o contraste, mas também entra a questão da limpeza, porque você saliva. Então, se você saliva, você vai sentir mais sabor do sal e do doce. Tem um amargo que contrapõe com o doce também. Então, quando você faz essa brincadeira de colocar 3 ou 4 sabores no prato, além do prato ficar mais atrativo, é uma questão de equilíbrio. E aí entra a cozinha molecular, que você pode introduzir no prato esse terceiro elemento ou quarto elemento, como uma esfera, como uma espuma, como uma coisa desidratada, que vai complementar o processo. Aí ele ajuda na decoração, mas ele também vai ser um complemento de equilíbrio no prato. E a gente também tem que se preocupar na construção de um prato também com as texturas, né? Não, Isso. tem os sabores. E a molecular também ajuda. As texturas, porque você comer uma comida que tem uma textura... Só pasta. Tipo, só mole. Depois de um tempinho, você já... Exatamente. É bom trabalhar esse ponto. O crocante, o pastoso, o arenoso. E aí você realmente consegue montar texturas. essa apresentação. Exato. Porque ele... A Nai não estava aqui, mas ele disse que dentro da grade não entra a cozinha molecular, mas todo ano eles fazem, tipo, uma aula extra para dar uma base para ensinar. E aí eu falei que tem uns restaurantes aqui que a gente vê nas apresentações dos pratos. Tem muito, né? Que tem. É uma esfera decorando. Aí faz aqueles caviar de coentro. Estão usando muito aqui espumas, né? Muita espuma. Que até é mais fácil fazer, até com mixer você consegue. É mais fácil, né, de fazer. É mais fácil de trabalhar. E a gente acha que às vezes a gastronomia molecular é tão complexa. Exige, obviamente, uma basezinha de você ter uma noção química, porque você vai transformar o elemento em outra coisa. Então, ter essa parte mais química, essa vontade maior, mas não é tão, assim, coisa do outro planeta, entendeu? Se você entender a técnica para fazer, você consegue fazer qualquer coisa. Aí vai da criatividade. É da técnica, né? Porque muitas vezes a pessoa chega no restaurante e não tem a técnica. Né? Uhum. Mas a gastronomia ela é muito técnica. Isso. Não, a técnica da molecular. Não, mas assim, de forma geral, ela é muito técnica. Muita gente já chega no restaurante sem a técnica básica. Sim. E aí, quanto mais chegar com a técnica da molecular. Né? Porque meio que já é um pouco mais avançada. Existe outros locais que dão o curso de molecular para quem quer se especializar um pouco mais. Tem alguns livros também, né? Eu vi que tem alguns livros. Porque assim, o livro tem a receita, tem a parte da química, só que é necessário você ver uma produção. Uhum. Fazer a esferificação, ela requer realmente uma técnica, ela tem uma forma de fazer, não é só pingar. Né? Então, ter esses detalhes é bom ter alguém passando a informação também. Eu fica um pouco meu pedido. Eu já tentei pegar um livro de molecular e tentar fazer e não é tão fácil. É mais complexo, né? É diferente de uma receita mais comum. Né? Uhum. Um livro de receita você consegue replicar. Na molecular, tem um pouquinho mais de dificuldade. Legal que tem lá uma aula, né?
Que é um extra, né? E ele também tinha falado que tem esse extra voltado pra cozinha árabe e pra cozinha judaica, que a gente também não vê com uma frequência muito grande dentro Aula de empratamento, que a gente faz também. A gente só de teve um professor. trabalhar a imagem do prato, né? Entender que existe posição. Não vou dizer falar certo e errado. Mas, por exemplo, coisa bem básica. Normalmente, a logomarca da empresa fica no lado direito. no lado esquerdo de quem usa, porque é o lado direito de quem vê. Sim. Aí tem escudo de time, logo de marca de empresa, porque quando você vai estudar a imagem, normalmente o nosso cérebro tende a fazer que a gente observe tudo que está acima e à direita. Então, quando você olha para o lado direito da pessoa... Normalmente acima e à direita. Isso. Então, o que é o destaque do prato? Normalmente é a proteína. Por isso que ela vai acima. Ou acima, Ou que no caso a gente chama de empratamento de alvo, que a gente coloca um ragu, ou... Um ragu não. Um pirão, um risoto, um purê, risoto, uma e vem a massa carne e a em carne em cima. cima. Ou você sempre coloca a carne na direita, na parte superior. Porque ela vai chamar a atenção primeiro do cliente ali. E aí, no lado esquerdo, você coloca o carboidrato e embaixo você coloca a verdura, né? A parte de hortifruti. Não, aí, como eu falei, não é uma questão de certo e errado. Existem vários tipos de montagem. Mas se você for trabalhar baseado na imagem, principalmente na imagem fotográfica, essa questão de o que está à direita e na parte superior vai chamar mais atenção. Eu levo até o desenhozinho da máquina fotográfica que a gente faz a divisão, tem aqueles... As gradezinhas, né? Grades. Pra você colocar. Então, se eu for fazer uma foto sua, eu vou fazer com que o seu rosto fique no jogo da velha, vamos dizer assim, na parte direita e na parte superior. E aí eu consigo ter um quadro mais bonito na fotografia. E aí o prato, se você for montar nessa ideia da fotografia, ele segue essa ideia de que a proteína vai estar à direita. Só que aí são escolas de imagem diferentes, tem várias formas de você trabalhar. E a gente, pelo menos a gente tem a ideia de mostrar isso, isso aqui é uma ideia. Uma base. Você pode seguir, mas se você não gosta dessa ideia e você encontra dentro de outra ideia de imagem, né, conceito de imagem, uma coisa que você lhe agrade mais, pode ficar à vontade. Não é o certo e o errado, né? Mas é o que é bem mais usado também, né? É um guia, é um caminho que você tem para acertar. Né, para ficar bonito, para poder ter um processo de criação. Pelo menos ter a base de criação. O legal é que agora, toda vez que a gente for no restaurante, a primeira coisa que a gente vai lembrar é dessa parte. Disso daí. Não, ele falou, eu já visualizei alguns também. pratos que são... Porque no restaurante que eu trabalho, os pratos saem montados da cozinha. Né? Então, o cliente já chega e recebe o prato pronto lá na mesa. E quando tem pratos com proteínas... Aí eu visualizei um que ele vem a carne, assim, aí ele vem um purê, vem os vegetais, e em cima da carne vem uma manteiguinha de ervas, a bolinha, e ela realmente tá em destaque aqui em cima, e aí vem uma faca embaixo dela pra poder cortar, sabe? Mas eu acho que o restaurante que vai dizer como ele quer o empratamento, né? Aí quando a gente fala restaurante, a gente fala chefe. O Restaurante, chefe é que cria o cardápio, é ele que determina como é a produção, é ele que determina a porção, ele que vai determinar a montagem. Então, ele tem um ideal, ele segue um estudo e ele vai criar em base daquilo ali. E eu acho que outro ponto também importante é a escolha da louça que você faz para você montar o seu prato. Porque se você pode fazer um empratamento belíssimo, mas se você usar a louça errada, que não cria um contraste legal com a cor da comida que você está querendo servir, ou dar o destaque realmente que o alimento merece, você acha que a pessoa olha assim, nem perde um pouco o encanto, né? Porque a gente é muito visual. Aliás, a gastronomia, ela é muito do sensorial, do geral. Aí, mais uma vez, falando da questão das escolas, né? Há pessoas que são bambambãs na montagem de prato, empratamento, plating, os nomes são os mais variados, e diz assim, prato, louça tem que ser branca como a tela antes da pintura também é branca. Pra você criar a tela a arte branca que você quer. E eu vou criar arte em cima disso. E o prato branco, eu vou montar a arte de montar um prato num prato branco. E já tem outros que gostam de trabalhar a cor do prato junto com a harmonização das cores da montagem, da comida. Aí são duas escolas diferentes. Tem gente que prefere louça branca, que você cria o contraste da louça com o que você está fazendo. E tem gente que tem uma complementação da louça para com o alimento que está nela. É uma questão bem interessante. E aí, entender, muitas vezes as pessoas chegam na cozinha
Mas o que é o certo aqui? Aí disse assim, qual é a forma certa de pegar na faca? Por exemplo, quem estava falando de técnica. Não existe uma forma certa de pegar na faca. É como É ela uma ficar questão muito confortável pessoal. da sua mão. Isso, o tamanho da faca tem que ficar confortável na sua mão, a forma como você segura com o dedo na lâmina, sem o dedo na lâmina, Às tem que vezes ser com confortável dedão, para meu você. Deus. Né? Então, muitas vezes eu costumo dizer que na cozinha, na maioria das vezes, não existe um certo e errado. Existe a técnica, que ensina uma forma mais fácil de trabalhar, mas se de repente você tem uma forma diferente de trabalhar e funciona, não tem problema. Se Pode dá seguir. certo, né? As pessoas perguntam, chefe, como é a melhor forma de sovar a massa? Tem várias formas de sova. Aí você assim, qual é que você se adequa mais? Eu gosto muito de trabalhar com X, com os 2 braços. Eu faço movimento... Usando essa parte aqui da mão. Isso. Já tem gente que gosta de abrir a massa A gente faz rasgando. assim, Certo? Às vezes eu faço essa parte eu rasgando. também. E aí tem Você gente, estica ela eu mais. conheço gente que sova pão perfeitamente dentro do bowl. Aqui vai só amassando, tipo, virando ele Isso. dentro do bolo e amassando. Ou seja, os 3 resultados são perfeitos. E cada um tem uma técnica diferente. Que Aí eu vou dizer que a técnica do bowl é errada. Tá entendendo? Uhum. Então a gente tem, muitas vezes na gastronomia, a gente tem que ter assim, o resultado final conseguiu atingir a expectativa. Tá certíssimo. Tá ótimo. Porque também, assim, às vezes você faz de um jeito... muito a gente também tenta buscar um pouco do nosso conforto, acho que na hora que você tá executando. Porque tem uma... Sei lá, fazer sova de massa. Se você não tá acostumado, os braços ficam tudo doloridos. Exato. É pior que treino de academia. Nas primeiras aulas de panificação, é isso, né? A maioria dos alunos não tem muito contato com a gastronomia, são pessoas que são entusiastas e vão aprender do zero. E aí, quando chega na panificação, vai sovar ali 10 minutos. Quando Falei, chega pega aqui, no pelo 5, amor de Deus, já tá... pelo amor de trocar. Deus. E dói, e você sente dores em partes do seu corpo, você fala, gente, como assim? No meu caso, eu sinto muita dor nas juntas, porque como a minha sova, ela usa essa parte. E aí também são anos e anos fazendo pão, né? Teve uma certa época que eu vendia pão, Eita. fazia pão caseiro, né? Sem conservante, sem nada, pão mais natural. E eu fazia tudo na mão, não fazia em batedeira. E gerou uma Gerou certa... uma tendinite. Uma tendinite. E quando hoje eu fiz pão numa turma. Como era uma aula de especiarias, aí teve manteiga com especiarias, patês saborizados. Aí tinha que ter o pãozinho pra E aí poder eu fiz o experimentar, pão, né? quando eles estavam trabalhando na parte do laboratório, né, de misturar as ervas, as especiarias, aí eu vou fazer um pão aqui que é para eles degustarem. Aí na hora que a gente tá sovando, aí começa a dor, mas a gente... Caramba. Quem ama persiste, né? É verdade, viu? Mas nem se compara, né? Tipo, você fazer um pão caseiro, você sovar e você colocar numa máquina de pão. A diferença é imensa no resultado final, né? Com certeza. Eu acho fiz duas que vezes. a forma como se sova, porque na máquina é uma questão meio que repetitiva, né? Ela bate sempre do mesmo jeito. Ela vai criar o véu, mas ela não tem um diferencial. Na mão a gente pega em várias partes da massa diferente. A gente pode até fazer uma mudança na forma de sovar. Eu acho que isso faz um efeito diferente. E são 3 horas na máquina. 3 horas sovando? 3 horas. 3 horas pro pão ficar pronto. São porque assim, horas. você coloca todos os ingredientes, ela você faz programa... Você só vai para pegar o pão Você vai pronto. comer. você abre e tá o pão lá. Aí é fácil. Não, eu me fui inventar. Eu aprendi um pouco sobre pão com o Franzé. Uhum. Fiz um curso com ele me ensinou algumas coisas. Aí eu fui inventar de fazer. Você fica naquela empolgação, vou fazer pão. Nossa senhora, sofri demais. Aí, outra coisa também que eu gosto muito de trabalhar com os meus alunos é 2 principais características para um cozinheiro. Primeiro é a paciência, porque nem sempre as coisas vão dar certo. Tudo na cozinha, principalmente no estilo francês, né? Na escola francesa, tudo é fogo baixo. Então, ela tem um tempo, ela é demorada. Demora mais, né? Isso. E a maioria dos processos de tudo que a gente faz na cozinha, ela tem um certo tempo. Não tem como você acelerar. Vou fazer um sorvete, não tem como acelerar o sorvete. Vou fazer um omelete, não tem como acelerar. Nada você consegue acelerar. E outro ponto é a resiliência. Porque Tipo, nem se deu sempre... errado... Você a coisa mais fácil do mundo é você querer replicar uma receita. Você pega um livro para fazer a receita não dá certo. É verdade, né? E aí, se eu tivesse desistido quando fiz meu primeiro pão,
Eu não estava aqui estando aqui com vocês hoje, né? Porque eu teria desistido. Mas o meu primeiro pão não funcionou, ficou uma pedra. Tava muito ruim. Meu primeiro bolo também não funcionou. Tá? Então, essas questões de resiliência, você entender. Aí é que entra a questão da resiliência. Poxa, o que foi que eu fiz para chegar nesse resultado negativo? O que é que eu posso fazer para melhorar? Aí vai fazer todo o processo de novo e tentar corrigir o que foi feito antes. E a gente consegue chegar. E às vezes faz uma receita todo dia e tem um dia que dá errado, né? Exatamente. Eu sempre faço um pãozinho, tipo, a tapioca, né? O ovo, a massa de tapioca, as ervas, né? Lá, as sementes e o fermento. Aí ontem eu fiz, ficou massa. Hoje eu fiz, esqueci o fermento. E eu faço quase todo dia, né? E aí o pão não queria sair da tigela, pregou, ficou horrível. Mas eu comi mesmo assim, para não perder. Assim, todo dia você faz e um dia você esquece alguma coisa, né? E aí se você ficar frustrado ou chateado porque não deu certo, aí não vai para frente. E aí eu bato muito nessa tecla com os meninos. Não se frustre porque você tentou fazer algo e não deu certo. Uma coisa muito simples, falando de pão, que a gente já falou, se eu estou usando uma farinha por produção nacional, que tem uma quantidade X de proteína, e é uma farinha que é uma farinha mais velha, pode estar um pouco mais ressecada, ela pode precisar de um pouco mais de água do que o normal. Certo? Se eu tenho uma farinha mais nova, é uma farinha que tem um teor de proteína diferente, uma farinha rica. Mais umidade também. Ela vai aceitar mais umidade, então vai entrar mais água. Então, como é que eu posso ter certeza se a farinha que eu estou usando vai ter a mesma necessidade de água da farinha que a pessoa usou para criar a receita? Testando, né? Aí o tamanho do ovo influencia, porque o ovo tendo mais líquido, ele vai influenciar mais gordura. No ovo tem gordura. O leite que eu vou usar, a receita leva leite. O leite que eu compro aqui, ele é totalmente diferente do leite que a pessoa usou para criar a receita lá na França. E outra pode ser leite de caixa, leite de saco, Isso. leite tirado direto do animal. E aí, a gente entendendo um pouco mais da gastronomia, né, a gente vai entendendo que essas coisas influenciam, que a primeira receita que eu faço, ela não chega a 100%, mas eu vou fazendo as correções. Né? Tipo, mais gordura, menos gordura, mais umidade, mais aí umidade. Entra outra coisa que eu gosto muito de falar com os meninos. Cozinha, gastronomia, não é só cozinhar. Não é só a questão de você replicar uma receita. Até a gente estava falando antes sobre essa questão de replicador de receita. Então, quando eu aprendo a técnica, quando eu começo a entender qual é o contexto do prato, aí o que é o contexto do prato? Histórico, geográfico, antropológico. Aí entra a química, que está envolvida nisso, a matemática, porque eu vou fazer... Lembra quando eu falei da receita aqui? As proporções. Inclusive até português, porque eu vou ter que ter uma interpretação de texto. Sim, uma vírgula ali faz a diferença na hora de ler a receita. E acontece lá na escola, os alunos fazendo a receita diferente, porque quando a gente vai ver o resultado final, um leu e entendeu uma coisa e o outro leu e entendeu outra. E aí, claro, o processo vai ser diferente. Sim. Então, a gastronomia, ela é totalmente multidisciplinar. É verdade. Então, se eu for fazer um exemplo bastante interessante, o ratatouille... Que é um clássico francês. Né, não é tão clássico assim. Um filme. Aí é um negócio interessante. O ratatouille não é um clássico. Ele é uma comida de camponês. Ele é uma comida rústica de camponês. Ele é feito em cubinhos. Certo? Uma característica muito interessante é que ele usa-se bastante tomate, então cria-se um molho. Ele vai mais pro lado do antepasto, então. Exato. Tipo o tradicional. Exato. Eu acho que essa reformulação veio do filme. Aí a questão de... Usa-se bastante ervas, porque no interior da França é grande produtor de ervas. E aí você tem um contexto geográfico da região. Aonde o ratatouille é mais consumido? Vamos dar um exemplo assim. É consumido na França como um todo, mas quando você vai no sul da França, ele é mais consumido. O sul da França é perto do Mediterrâneo. O Mediterrâneo é um pouco mais árido. E aí você tem a produção agrícola, vai mais para arbustos. Aí você tem abobrinha, você tem berinjela, você tem pimentão, você tem tomate. E é a base do ratatouille. E também grande produtor de ervas. E aí as ervas também estão presentes. Então, também é um grande produtor de azeite. É uma região que produz bastante azeite, muitas oliveiras. Então, ele é refogado no azeite.
Porque se você for pensar nos ingredientes, tipo assim, abobrinha, berinjela, não são insumos com sabores muito ricos, né? São bem mais neutros. Então, a construção do sabor delas vem exatamente das ervas que você vai usar. E aí, ela pode, tipo, dependendo do que você usa, a quantidade que você usa, você vai ter uma variedade de sabores bem grande. E aí chega o filme... E muda tudo. Não, mas aí a gente precisa entender qual é o contexto do filme. Um ratinho que tá querendo fazer a fama dele como cozinheiro. E tem um crítico gastronômico super renomado. Então, na cabeça do criador do prato, que é o rato, nem lembro qual é o nome dele. Remy. Acho que Remy é o... Não, é ele. É ele? Pronto. O irmão dele é o Emile. Pronto. Não lembro de nada. Eu adoro esse filme, assisti milhões de vezes. E aí, o que acontece? Ele quer provar para o crítico que com uma comida rústica, de origem rústica e simples, ele consegue fazer uma nota de Michelin. E aí ele prepara, só que de uma forma mais sofisticada para apresentar. Que ele faz lâminas, ele assa, ele tem a proteção do papel manteiga para poder não queimar. Ele monta num prato de uma forma mais clássica. O molho que ele faz, que ele desenha no prato. E aí vem o detalhe principal. Quando o crítico prova, o que é que acontece? Ele vai pra memória de infância, ele lembra, tipo, memória comida afetiva. Da mãe dele. Lembra dele criança comendo a comida que a mãe dele colocava pra ele. É isso que ele tá querendo falar. Que a comida, ela não precisa ser sofisticada. Ela foi sofisticada para estar dentro do restaurante sofisticado, mas é uma comida simples. Sim. E mesmo assim ele ficou encantado, porque teve uma comida afetiva, teve uma afetividade alcançada. Então muitas vezes as pessoas elas pensam nessa questão da gastronomia e esquecem que eu entendendo o que é o ratatouille, da onde ele vem, como ele se produz, eu vou usar os ingredientes certos e de certa forma, vamos dizer assim, se eu não for fazer uma releitura, eu vou respeitar aquilo que é tradicional. Então, eu não vou refogar um ratatouille com manteiga. Sim. Deu para entender? Uhum. Não vou colocar batata no ratatouille. Que não faz sentido ter, né? É uma questão de você entender a questão antropológica, né? Que é uma questão dos camponeses. É uma comida prática de se fazer. O camponês está trabalhando no campo, ele vai fazer o almoço, ou ele vai para casa para almoçar, ele precisa ter uma coisa prática de fazer. Corta os legumes, refoga no tomate, no azeite, finaliza com ervas, está pronto, comeu. E super rápido, né? Então, eu falo muito assim, olha, nunca se esqueçam de ver a questão histórica, a questão geográfica, né? A gente que estuda gastronomia, a gente entende do terroir, Sim. que é o meio climático e geográfico que isso influencia no preparo. Como aquele insumo foi produzido, né? Exato. Então, a terra vai influenciar diretamente na questão do sabor. E de uma forma geral, de tudo que envolve terroir vai ter uma... Exato. Tem um caso muito interessante de terroir, um professor da época da pós, falando de um carneiro. Eu não vou lembrar o nome da raça, mas é um carneiro italiano, né, que é da parte montanhosa da Itália e que ele tem uma carne incrível, carne saborosa. E aí chega um grande produtor de um restaurante nos Estados Unidos, eu vou pegar essa cabra aqui, comprei, levei, fiz uma criação dele lá nos Estados Unidos. Aí quando você vai fazer o preparo, o carneiro não consegue ter o mesmo sabor. E aí por quê? Terroir. Como a uva, né? Aí foram fazer um estudo e a região onde o carneiro vive é uma região mais salina, que a grama que ele come é mais salina, que vai aí esse sal vai ser incorporado na alimentação e vai para a carne dele. Então a carne vai ser naturalmente mais saborosa. A mesma coisa que o clima vai interferir na uva, e aí você tem o mesmo vinho que é produzido na região X da França, você leva para outra região do mundo, você não vai conseguir reproduzir igual. É geografia. Então, se você entendendo isso, como cozinheiro, você consegue entender todo o processo de produção e aí você deixa de ser só um replicador de receita, passa a ser quando entra a questão multidisciplinar, aí você passa a ser um criador de receita. Verdade. Você passa a criar coisas porque você entende de química, você entende da parte histórica, a parte antropológica, você entende da técnica, aí você consegue resolver tudo. É verdade, né? Quando a gente para pensar o tanto de elementos que a gastronomia envolve, né? E como a gente ainda não consegue... acho que, sei lá, minha maior questão dentro da gastronomia, que é um ponto que eu sempre bato,
é realmente a questão da valorização da nossa profissão. E a gente realmente buscar fazer com que as pessoas entendam a importância que a nossa profissão tem e a valorização necessária que ela precisa ter. Porque eu acho que, não sei, talvez você foi o primeiro convidado que explicou de uma forma assim mais abrangente um pouco de tudo que a gastronomia realmente pega. Porque não é só uma receita, mas para chegar naquela receita, olha o tanto de coisa que está envolvida dentro dela. Tem chefe que, em busca de fazer o prato, né, de criar o prato, ele passa semanas, às vezes meses, pesquisando, fazendo a mistura de sabores, de textura e prova. Aí ele encontra legal, aí bota para uma terceira pessoa provar e diz assim, não gostei. Que aí também tem aquela questão, não adianta, eu não vou cozinhar para mim. Sim, Se eu trabalho no restaurante, eu não cozinho para mim, eu cozinho para o cliente. Então eu não posso cozinhar no meu gosto. Também tem isso, né? é verdade, é verdade. Eu gosto de tal maneira, mas se o que eu gosto não é a maioria, como é que eu vou conseguir vender? Então, essa questão da construção do prato, realmente ela é muito complexa. E aí entra um outro detalhe interessante. A pessoa chega no restaurante, pede o prato e diz assim, mas você pode tirar isso aqui? Nossa. Né? Que, de certa forma... Ei, você vai apanhar quando você for no restaurante agora. O cliente tem razão, porque se ele não gosta daquele elemento, daquele insumo... mas aí você não vai viver a experiência que foi pensada para você, poxa. Você acaba quebrando todo o processo criativo do chefe, a questão da construção. Às vezes, aquilo que saiu... Fazia a diferença da construção do sabor do prato, entendeu? Tá vendo? Né? Tchau. eu sempre quebro, infelizmente, quando eu vou comer algum prato que tem cheiro verde. Porque não consigo. Então, eu sempre peço para tirar antes de chegar e eu ter que catar de um por um. Pois é, assim, como eu falei, né? Cliente sempre tem razão. Então, se o cliente ele diz que não gosta, a gente tenta fazer de alguma forma que a gente possa agradar o cliente, tá? Pode haver uma situação de você ter variações dentro do cardápio que te permita escolher entre eles. Isso acontece muito nas pizzas, né? Sim. Hoje você tem a pizza de frango, vai ter a frango com milho, a frango com bacon. Catupiry, frango com cheddar. Porque aí, se a pessoa não gosta de milho, pede só frango. Se a pessoa não gosta do bacon, pede só o milho. Tá entendendo? Então você consegue ter essa variedade de pizzas que tem frango e cada uma vai ter alguma coisinha, algum tipo de sumo. E aí vai agradar na maioria das pessoas, né? Mas nem todo prato a gente consegue fazer isso. Né? Tem alguns sanduíches, às vezes você vai lá, faz uma cebola empanada frita para colocar, uma cebola caramelizada, aí tem a salada, que sempre vai, todo sanduíche tem uma salada. Aí tem gente que manda tirar todos os acompanhamentos e bota só pão, carne e queijo. Poxa, velho, você vai sair da sua casa, você não vai pagar barato para comer só pão, carne e queijo? Exato. Ou então a pessoa pede um risoto e pede para tirar a manteiga e o parmesão. O que você vai comer? Porque o risoto, a manteiga e o parmesão é extremamente necessário. Eu fiquei até pensativo aqui, como é que a gente consegue fazer o risoto sem eu fiquei pensando assim, sem essa finalização, né? Mas dá, não dá? Não, dá, mas aí não vai ficar... Tipo... Existe um grupo de... algumas pessoas da gastronomia, alguns chefes, que defendem de que o risoto de frutos do mar não deve entrar queijo. Certo? Se eu vou fazer um risoto de camarão, não deveria ser finalizado com queijo, só com a manteiga. Tá errado. Reivindica aí, Oranilton, Certo. Parmesão tem que estar lá, risoto lembra queijo, inclusive, né? Se eu não me engano, até em algum podcast eu vi o Jacan falando disso, né? De que não se finaliza com queijo. Mas, na maioria dos restaurantes, eles vão colocar o queijo. Porque vai desagradar o cliente. Muitas vezes o cliente nem sabe que está faltando queijo, mas na descrição do prato, como está falando, aí ele vai perguntar assim, poxa, não tem queijo aqui. Eu não senti o gosto, né? Tem restaurante que ainda manda o parmesãozinho ralado à parte. Pronto, até por causa da... Tipo assim, alergênicos, as pessoas que têm a intolerância, se bem que tem a manteiga, mas eu posso fazer com outro tipo de gordura, né? Dá para fazer. Ou seja, porque, na verdade, a manteiga, o propósito dela dentro do risoto é para ela dar o brilho. Isso. Né? Ela vai agregar sabor, obviamente, porque manteiga tem... manteiga, né? Mas ela é para dar o brilho no prato. Mas você consegue dar aquele brilho em outra coisa. A cremosidade vai vir daquele amido que o próprio arroz do risoto solta. Um risoto bem feito mesmo. A cremosidade chega sem a manteiga e sem o queijo, porque você também coloca na última fase do risoto ali, mexeu para poder empratar. É sabor. É praticamente sabor. É sabor.
É a construção de sabor. Mas é porque, como é aquele clássico, tipo, manteiga e parmesão, aí as pessoas chegam no restaurante pra pedir um risoto pra tirar a manteiga e parmesão, você olha assim, será que o garçom lançou certo? Aí você chama o garçom aí, só pra tirar essa dúvida aqui, se ele lançou a comanda. Pergunta lá se é assim mesmo, né? O cliente pediu pra tirar mesmo. Já trabalhei em restaurante que aí você fica, gente, como assim? A dúvida chega, né? Esse assim, será que tá certo mesmo isso aqui? Porque a gente não consegue acreditar, né? É, porque tá tirando, tipo assim, a base do negócio ali, né? Será que quando eu peço pra tirar o cheiro verde do feijão verde, a cozinha te julga, a cozinha te julga. Com certeza. Eu julgaria. Se for a cozinha nordestina, com certeza. Sabe o que eu digo? Que eu tenho uma alergia. Porque senão a pessoa bota mesmo assim. Eu esquece do pedido. Aí eu falo assim, olha, eu tenho uma alergia. Se eu morrer, a culpa é sua. Mas Nossa, é alergia que mesmo? psicológica. Não é alergia, é porque eu não gosto. Não, é só pra confirmar. Não gosto. Como é que pode, cara? Odeio. A Nayara, Me julgou. ela é tão assim pra comida. E é engraçado que ela veio pra gastronomia, sabe? E aí eu acho que a gastronomia também trouxe ela, Mas fez isso é ela interessante. rever muita coisa que ela não consumia antes. Ela passou a olhar, talvez, os insumos de uma forma diferente Com também, certeza. né? Eu tive um aluno que tinha um filho celíaco. Né? Olha Que ele você, teve ó. que adaptar a cozinha dele, mudar Até até a própria família, né? É. E aí ele começou a fazer os preparos, aí ele achou interessante, ele montou uma padaria Olha só. de Zero glúten. glúten, né? Começou a trabalhar isso. E aí ele foi fazer o curso de gastronomia para ampliar as possibilidades dele, para Legal. ajudar ele não só com o filho, mas também na produção do negócio dele. E acontece, ó, lá aparece nutricionista que quer aprender a fazer, a cozinhar melhor e fazer as quentinhas para fitness, né? Tem uma aluna minha hoje que o Instagram dela é bomba dessa parte de fazer as quentinhas fitness. Aí tem gente que é de uma área específica e quer ampliar. São os mais variados possíveis as ideias de fazer gastronomia. E aparecem essas pessoas, né? As pessoas que têm uma intolerância, têm as restrições, e ela também quer ir em busca disso. aprender, Né? né? Aprender a ter uma opção diferenciada do que alimentar. Né? E é muito rica a gastronomia, tem uma diversidade gigantesca de preparos. Como a gente tem a base da cozinha francesa na escola, a gente não trabalha com muito arroz, né? A gente não trabalha com arroz. São pouquíssimos os pratos de arroz. Legal. Então, a maioria dos acompanhamentos que a gente faz são à base de batata. E usa E aí, quando você vai ver- a cozinha francesa usa muita batata. E aí, quando você vai ver, não na escola, mas aí, já fazendo um estudo básico mesmo assim, Verdade. são mais de 400 formas diferentes que você pode fazer batata, E é muito bom. né? É igual você saber que tem mais de 100 formas de você fazer um ovo. Tem gente que... A gente já recebeu perguntas assim, nossa, tu faz faculdade pra aprender a fazer Fazer ovo? E arroz? Aprender a fazer arroz? Meu pai falou assim, tu vai fazer faculdade para aprender a fazer arroz, mamãe tem 90 anos e nunca precisou fazer faculdade. E sabe fazer arroz. Mas aí quando você vê que existem 1 milhão de formas de você fazer aquilo ali, você fala, caraca. Mas aí vem muito do estudo. Ó, mesmo. Tudo. A gente lá, eu tô com uma turma que a gente tá na proteína com frango. São 3 aulas. Aí a pessoa diz, poxa, 3 aulas com frango, né? frango. Só frango. E a gente passa pelo primeiro dia, aí todo mundo, que massa, muito gostoso, esse molho combinou muito bem com esse frango. Esse frango aqui foi feito de uma forma diferente, eu nunca vi o frango sendo feito assim. Aí beleza, vixe, na próxima aula vai ser frango de novo. Aí quando chega lá, que massa, esse molho combinou muito bem com isso aqui. Olha essa forma diferente de fazer o frango. E aí quando você termina as 3 aulas, o aluno ele percebe a versatilidade do frango, que você pode fazer. A gente faz um prato lá, a gente desossa o frango inteiro em galantina, ele fica uma manta, né? A gente bate ele para ficar mais baixinho, Que ele tempera fica e abertinho. faz ele enrolado, recheado. Né? Olha. E serve os rolinhos, né? Que aí depois você lamina Isso, assim, aí exato. ele vem o recheio e Isso. a carne. Eita. Aí é uma forma de você fazer. E aí a gente desossa um frango em bolsa, né? Que a gente desossa por cima, tirando só a carcaça central. Ele permanece com as asas, os ossos da asa, da coxa e sobrecoxa. Aí aonde está faltando A carcaça, você a gente tirou? preenche de recheio. E aí quando você assa, ele fica igual um frango assado, Inteiro. inteiro. Massa. Outra forma de fazer o frango. E aí, coxa desossada enrolada, sobrecoxa desossada enrolada, peito de frango desossado e enrolado. Mais 3 formas.
E aí, se eu for começar a contar... Eu preciso fazer isso, porque eu só como frango desfiado. Ei, não, e geralmente é frango frito, frango cozido, frango assado. Eu só como desfiado. Frango no papilote. A gente faz geralmente peixe no papilote, né? Dá pra É fazer. mais comum peixe. É diferente, no peixe ele vai cru para cozinhar no vapor do papilote. Do frango você precisa dar uma salada antes. Tá, então ele já entra... Ele é a finalização, porque ele vai pegar os sabores do vapor que tem dentro do papilote. Que você colocou. Mas é uma forma diferente de apresentar, de fazer. Ah, legal. Gente, vamos fazer vamos o lá. curso? A gente vai lá pra ver. Eu quero A gente já tem uma amiga que faz, que inclusive é Isso. aluna do Wagner. Exato. Que é a Merilinda, nossa best. Ela fez a ligação entre Foi a gente. a Merilyn que Foi fez. ela que fez? Foi? Foi, ela Conte. só me mandou uma mensagem. Eu não sabia que ela tinha convidado ele. Ah. Pode não. Inclusive, muito obrigada, Merilinda. É bom ter amigos, é que é assim, que a amiga vai, ela fez o convite. E a gente falava muito, né? Ele aceitou, aí ela só me mandou uma mensagem falando assim, falei com o Wagner Girão e ele topou participar do podcast. Eu fiquei assim, nossa, eu não tava nem sabendo, cara. Muito bom. Ai, que bom. Aí ela... É. Quase uma produtora Faz artística parte da do equipe. Conversa de Cozinha. Às vezes ela vem fazer bastidores, ela fica aqui filmando a gente legal. e tal. Ela dá esse help de vez em quando, né? Mas ela, a Berilinda, foi quem fez a ponte aí com Que o Wagner. bom. Muito bem. E aí, agora vamos puxar um gancho Vamos agora puxar. pra essa É. outra etapa da sua vida, que você deu uma aula aí sobre a gastronomia. Eu, sinceramente, a Nayara assim, vamos fazer o curso, não vamos? Vamos. Quem sabe eu gosto até de cheiro verde, né? Serão bem-vindas lá. A gente vai, nossa, empolgadíssima. Eu realmente já queria fazer agora, então você já acabou de me convencer. Se eu tinha dúvida, me convenceu. Foi falar do Aí. frango, tá vendo? Vou cobrar os 10% aí, viu? E aí, agora você como organizador de evento. Esse mês, a gente vai ter aqui em Fortaleza um festival é maior do Norte e Nordeste, de churrasco, Possivelmente. Não, Que não é- é possível não. É o maior do Norte que é o e Nordeste. BBQ Show, BBQ Show. que é um festival, né, de churrasco e tem, então, muito fogo de chão, muita carne, muita coisa sendo assada. E o Wagner tá na organização. Faço parte da produção. Da produção do evento. Então, conta aí um pouquinho pra gente como é que tá as expectativas pra esse Tá. evento esse ano. Interessante, né? É um evento gigantesco. Tem uma expectativa muito interessante. Pô, se eu não me engano, esse é o 5º em Fortaleza, né? Teve uma paradinha por causa da pandemia, mas a gente retornou. Toda a produção desde o ano passado, né? Foi uma parceria da escola que eu leciono. Eu entrei como uma pessoa da escola, fiz o trabalho. A escola tinha um stand, tipo assim, um espaço lá pra poder demonstração? Não, a ideia original era essa, mas aí acabou que a gente fez um trabalho de produção mesmo, né? Qual era a responsabilidade da escola e a minha? Meu anel. Era fazer a planilha de insumos do evento, ou seja, entrar em contato com os chefes que estão participando do evento, coletar as informações do que eles necessitam para fazer as proteínas e também coletar os insumos dos acompanhamentos. Como também tinha a responsabilidade de fazer a captação de voluntários, né, para trabalhar no evento. Até porque como a ideia do evento é fazer com que chefes que estão começando a aparecer no mercado, eles são convidados, né, são voluntários também, eles não têm um certo investimento, mas eles vão, até porque o evento praticamente é todo baseado em patrocínio, né? E é uma questão de tentar alavancar mesmo a carreira da pessoa, né? É porque envolve as marcas que querem divulgar produto, então eles vão Isso. lá e colocam o seu produto para que aquele chefe... Isso. E eles dão a liberdade, tipo assim, ó, tá aqui, você pode fazer do jeito que você Sim. quiser, temperar com o que você quiser Isso. e servir da forma como você quiser. Então, dessa liberdade da criatividade, de você executar receitas de forma diferente, porque tem uma variedade muito grande. Você tem varal, você tem na churrasqueira, Fogo você tem de aquele chão, fogo de chão, você tem parrilla. o espeto, né, que Isso. você coloca, sei lá, o animal inteiro, ele vai... É tipo crucifixo. que ele fica Isso. espetadinho. Tem uns que é, tipo, pendurado, assim, que aí você fica só recebendo aquele calor. Calor, exato. Então, tem realmente muitas São várias formas, né, exatamente. de você fazer. E aí, acabou que o trabalho sendo, de certa forma, bem feito. E aí eu recebi o convite para fazer parte da produção nessa mesma situação. Insumos do evento, como também voluntários. Então, basicamente, no pré-evento, planilhar
criar planilhas de insumos, montar a planilha final de cada parte, por exemplo, uma planilha só de mercearia, material de mercearia que a gente precisa, uma planilha hortifruti, a planilha de temperos, que são secos, né? Ervas secas e especiarias, material de limpeza, muitas estações precisam de material de alumínio, higiene de alumínio, papel alumínio, alguns precisam de papel celofane. Então, todo esse material, eu entro em contato chefe por chefe e vou captando e vou montando essas planilhas. Para definir mais ou menos a quantidade de todo isso, tudo que vai ser comprado, tudo que né? vai ser, tudo que vai para os fornecedores, né? Tem uma expectativa de público, assim, em termos de quantidade? Esse ano a gente deve estar chegando perto de 4.000 pessoas, certo? É bastante gente. Isso eu não sei como é que está a questão das vendas. Eu sei que tá sendo bem vendido, mas eu não sei os números reais. Então, baseado na procura e também no público do ano passado, vai ficar nessa faixa, 3.500 a 4.000 pessoas. Ano passado lotou, né? E aí, assim, a ideia é de que cada estação prepare entre 1.000 e 1.200 porções. Isso quando se fala de galinhada, arroz caldoso, maminha, né, as coisas mais tradicionais. Os sanduíches em torno de 700 unidades. Então, o hambúrguer 700 unidades, o sanduíche árabe 700 unidades, sanduíche de costela 700 unidades, ou seja, o público, até porque como é um open food, vamos dizer que sejam 3.500 pessoas, mas são 3.500 pessoas que cada um vai comer 3, 4, 5, tem gente que come até mais vezes. A mesma coisa, né? Também. Em estações diferentes e muitas vezes, na mesma, porque gosta da costela, vai 3 vezes na costela. Né? O sanduíche ano passado voou. Isso. Foi muito rápido. Tem algumas estações que são básicas, né? Hambúrguer sai muito. Eu nem vi. Maminha, picanha, ancho e chouriço também voa, porque é coisa muito básica. As pessoas gostam, uma coisa que todo mundo gosta. Algumas outras que são mais sofisticadas, né? Que é um pouco diferente. Até o público pode não reconhecer muito o brisket, por exemplo, que é o peito, que é feito defumado. Ele, muitas horas de cocção, ele fica desfiado. É muito saboroso, mas muitas pessoas não conhecem. Aí quando vê o nome... Aí nem quer provar. Aí às vezes... mas quando você explica... Conhece, mas a pessoa chega assim, o que é isso aí? A pessoa aí pergunta. quando a gente explica, pois eu quero. Aí prova, gosta e volta. Foi o que aconteceu no varal de capote que eu tava. Exato. Muita gente chegava e falava, o que é capote? E aí o chefe ia lá e explicava, você quer provar? Eu quero provar. E aí tinha gente que voltava e repetia. Até porque aqui se conhece mais como galinha da Galinha da Angola, né? Não é que se conhece. Hoje em dia se chama mais de galinha da Angola. O capote é um nome um pouco mais antigo. E aí tinha gente no final querendo comprar. Tipo, capote. querendo comprar os capotes pra levar. E aí o patrocinador tava lá e entrou em contato e deu certo. Esse ano tem muita coisa interessante. Codorna vai ser servida, né? Que é uma ave... E a codorninha bem feita. É muito bom. bom. Agora, a codorninha, assim, eu já... Quando você vai fazer a codorninha, ela é tão pequenininha, né? Porque ela é mionzinha, assim. É aquele prato que você fica, assim, até meio assim de pegar ela. E uma só não enche, não, viu? É tipo a voante, né? Acho que a voante eu nunca comi, não. É proibido aqui, né? Aqui, viu? Nos interior, meu filho, com a garrafa de cachaça do lado. Sabe por que é proibido? Não, é proibido a venda. Não, eu sei, mas no interior, meu amor, você acha um avoante ali, ó, do lado de uma garrafa de cachaça. Sei de pra nada, você né? comer. Mas realmente é proibida a venda dela, viu? Na verdade, é proibida a caça, certo? Aí automaticamente acaba sendo proibida a venda também. Mas quando fala de caça, é a caça para produção, né? Então, se você pega ali, para sua alimentação, a fiscalização não chega, acho que não chega... E é uma questão de migratória, né? Porque tem uns períodos em que são você aves consegue. que vêm, passam pelo Ceará numa questão de migração. E a aí, galera vai e abate. se você abate, ela não chega no canto que ela vai procriar, então você vai ter um momento que acaba com... É como se fosse uma espécie de defeso, né? Só É que igual Mas ela tem não um- chega, Só que ela não. é Quando permanente. passa no interior aqui, não chega lá, não, viu? A pobre, ela desvia o caminho, Ela viu? dizia, é Ela muito desvia. bom, é muito bom. Você já comeu, né? Já. Muito Eu, bom. eu tenho um tio que ele criava codorna quando era criança. E aí eu tinha um outro tio que criava coelho também. Mas coelho eu nunca comi. Aí essa questão de comer essas carnes exóticas desde Nunca... criança. Vai ter, né, coelho? No vai BBQ? ter, vai ter Não é. jacaré, Vai ter jacaré. vai ter javali. Eu já comi javali, jacaré eu nunca comi, não. Nunca comi. Eu fico Coelho você tá Bem falando que diferente. tinha na escola, né? Já teve BBQ que teve Javali coelho.
Já, parecido. mas nesse não tá programado, não. E é interessante porque dá a oportunidade do público de experimentar algumas coisas diferentes, né? Tem gente que nunca teve contato com javali, Eu com nunca jacaré, comi. com a Já codorna, com comi capote. javali. Ele me lembra muito carne de porco. Lembra? É um No- pouco mais forte. O sabor dele é um pouco mais... Mas ele lembra bastante carne de porco. Agora, o jacaré eu nunca comi, não. Aí eu fico, será que lembra peixe? Será que a carne é mais... Acho que é mais dura, Pois é, né? eu- é mais dura? Eu sinto, quando eu como jacaré, eu sinto gosto de peixe. Lembra peixe. Texturas diferentes, mas lembra um pouco alguma coisa aquática, uma coisa... Mas eu acho que a textura dele é aquela mais densa, assim, um pouquinho, que você, na hora de mastigar, você sente uma resistência. Porque o peixe, você bota na boca, ele dá aquela, né? Eu acho que vai muito, depende da forma de preparar. Certo? Porque também influencia, a forma exato. como você prepara influencia, né? O que eu consumi tinha uma textura muito parecida com peixe mesmo, né? Mais macia. Aí, vai ficar Mas- esse desafio pra gente, a gente vai provar Isso. jacaré e vai dar a gente vai pro BBQ e a gente vai fazer uma coberturazinha lá, então acompanha a gente nas redes sociais, @conversadecozinha.podcast. E aí, ó, Nayara vai provar a jacaré que tá jogando. Gente, eu já provei rã. O jacaré vai ser o de menos. Sério, já provou rã? Ai, gente. Aí a rã não tive coragem, não. Eu não, mas eu provei enganada, né? Eu jamais teria provado. É ótimo. Eu jamais teria A perninha da rã, que você Não, falou? eu jamais teria provado. Ai, Rã. que nojo. Eu rã Gente, nunca comi, não. de frango. Mal feito. Ei, tudo que é exótico, a pessoa fala, tem gosto de quê? Frango. Já percebeu isso? Frango mal Né? feito. Eu acho porque o frango ele tem um sabor meio que, dentro das proteínas, é um sabor meio neutro. Você sente o gosto de frango. pronto, é. E eu tudo acho que a gente remete ao frango. acaba se identificando com o frango porque... É a referência que É. você tem. Quando eu falei, Exatamente. que é isso? Aí ele falou, é rã. Aí eu botei tudo pra fora. Já Não dá, aconteceu, já Que aconteceu uma frango vez bom. num evento familiar, pescaram um mussum, que Eita. é um peixe, Um né? peixe, né? E fizeram ele do jeito que ele parecia muito com linguiça e serviram para uma pessoa da família que não gostava. Meu Deus. E aí comeu, deliciou, tal. Só depois final- que ficou sabendo que era o tal do mussum. Gente, Comer enganado. comer enganado é muito ruim. É muito ruim, porque você fica, cara, eu não como isso, mas você comeu. Mas eu não gosto disso. Tava uma delícia, mas eu não gosto É, disso. tava uma delícia, mas eu não quero Eu gostar. comi, mas é porque eu comi enganado. Eu não sabia. Se eu soubesse, eu não teria comido. Meu Deus. Eu, quando tem queijo dentro de alguma coisa, Meu eu Deus. como. Mas a pessoa fala, tem queijo aí? Eu, não tem, não. Mas tu não gosta de queijo? Eu não consigo comer queijo, velho. Nossa. É porque fala tanto que Uma não não come queijo. consegue e a outra não Não pode. Tá Não vendo? pode, é. Ela, só porque ela não pode, ela gosta de comer. É, Eu né? amo queijo. Eu- E a outra não pode. É. Não, ó, quem tem seus queijos, não esconda de mim. Você pode comer na minha frente assim, ó. Que delícia. Eu vou ficando pra você assim. Eu amo. Nem é. Sério, o meu irmão faz isso. Ele vai pegar um queijo, aí ele faz assim. Passa na minha cara, sabe? Gente, Quer? eu amo. Porque ele sabe que eu não gosto de comer. Mas que nenhum delícia. tipo de queijo. Não, por Sente exemplo- isso com todos os queijos? Não. Eu como, por exemplo, eu como pizza. Pizza de queijo, pizza de mussarela, não. Mas qualquer outro sabor, eu consigo comer. Porque, pra mim, inibe. Mas é uma coisa que eu vim, tipo, trabalhando meu psicológico, levei pra terapia, sabe? Sério, pra poder ver, entender isso. Então, hoje, o sabor da mussarela já não me incomoda tanto quanto me incomodou um dia. Já teve momentos de a pessoa nem falar nada, eu colocar na boca e falar assim, tem queijo aqui, né? Porque eu senti em algum lugar o sabor do queijo. A pessoa falar e eu não consegui mais comer a comida. Uma louca por queijo não pode. É, tá vendo? Aí a outra faz nem questão. É pra ter o equilíbrio da dupla, entendeu? Entendi. E aí, esse ano também a gente vai ter uma variedade. Você falou que vai ter o abacaxi brulê, Abacaxi brulê. vai ter Interessante. sorvete. É uma ideia também de trazer uma questão de sobremesa, né? E até então a gente tinha a ideia de sorvetes, açaí, que a gente Mas faz... vai ter um sorvete carnívoro. É. Mas como seria o sorvete carnívoro? Eu fiquei pensando nisso aí quando você falou. O sorvete... o sorvete carnívoro é porque ele é servido na casquinha de sorvete. Certo? Não é que ele seja feito de não carne. não é que é um sorvete feito de carne. Então você faz... Como é que é o processo? Você pega um tipo de carne que normalmente é feita na defumação e com a quebra de colágeno, né? Cozinha baixa temperatura, longa duração. Paleta suína, pode ser uma costela, pode ser um cupim. E aí, depois que você faz o preparo, você desfia. Pode aproveitar até mesmo o próprio líquido que sai da carne para poder fazer um molho.
E aí você monta ela dentro da casquinha de sorvete e finaliza com algum outro molho, né? Pode ser uma maionese, um aioli. E aí o cliente pega a casquinha e sai comendo o sorvete carnívoro. Entendeu? Eita, muita gente vai passando achando que tá comendo sorvete de carne. Interessante. Porque eu pensei que era um sorvete e que tivesse alguma coisa envolvendo a carne pra saborizar. Eu fiquei pensando nessa, sei lá, um bacon, não sei, eu pensei em alguma coisa. O nome foi colocado porque a ideia original era servir a carne dentro da casquinha de sorvete. E aí quando foi na hora de colocar o nome da estação, poxa, tá uma casquinha de sorvete, então é um sorvete carnívoro. Né? Ah, legal. E é interessante porque ele chama a atenção, gera uma questão de curiosidade, porque aguça a curiosidade. A pessoa vê a divulgação, aí fala lá, estação de sorvete carnívoro. Por mais que a pessoa possa acreditar em outra situação, como você acreditou, mas ela vai ter a curiosidade de chegar até lá. Pra saber o que eu iria com certeza de moça, do que é esse sorvete? Como eu gosto... a carne, né? É que eu pergunto. E interessante é que a gente já fez ele em Fortaleza, fez ele em São Luís e fez ele em Recife. Teve ele ano passado, né? Teve ele ano passado. E em um momento você pode fazer, para trazer uma variedade, você pode fazer com a carne de gado, em outro momento você pode fazer com a carne de porco. Não se tentou fazer ainda com frango, mas poderia fazer com frango desfiado também. E quando você vai fazer o molho que acompanha, também você tem uma variedade completamente gigantesca de possibilidades de combinações. Sim. Tá? O primeiro era uma paleta suína desfiada com uma maionese temperada e dadinhos e cubinhos de queijo coalho. Né? Aí na outra situação já era com uma cebolinha por cima. Tá? Então, aí você fica praticamente na situação de variedade de possibilidades dentro de uma estação só. O que eu sei, né, era que nós vamos passar bem. Agora sim, quem vai pro BBQ, né, são 6 horas de open food ou até durar o estoque. Aí esse durar o estoque pode ser acabar antes, porque a gente tem uma quantidade X de proteína. Sim. E às vezes acontece de acabar um pouco antes das 6 horas. Mas também acontece de estação de ir até mais, né? Porque o show, porque assim, o evento ele tem shows, né? Isso. Tem bandas que vão se apresentar, né? Nas mais variadas lá. Então, acontece sim, às vezes da estação permanecer um pouco mais de tempo. Mesmo, ano passado ficou muita estação funcionando até e o show foi até umas 10 horas. Isso. Eu saí de lá meia-noite, ainda tinha Exato. gente lá. É porque também, assim, como tem essa variedade, gente, é open food e tem 40 estações. Você tem ali 6 horas para você poder comer tudo. Tem aquelas que a galera gosta muito e vai acabar muito rápido. Então, aí você vai migrar para outra até... E geralmente vai ter aquelas que vão acabar primeiro, que não vai durar as 6 horas, e vai ter aquela que vai ficar... Principalmente o que a galera não conhece tanto, né? O interessante desse tipo de evento é isso. É proporcionar às pessoas a experimentar coisas que ela não conhece. É fugir do óbvio. Tem gente que gosta do óbvio, porque tem gente que não abandona a maminha e a picanha. Conforto. Né? Mas a pessoa tem essa possibilidade, né? De um cupim desfiado, o brisket, que é o peito, né? Feito de uma forma diferente. Tem o varal de fraldinha. Olha, fraldinha a fraldinha normalmente é feita na grelha, né? O varal não, a fraldinha é feita no varal, pendurada. Ela vai assando uma longa temperatura, uma temperatura baixa, muito tempo assando. Tempo, né? Uma longa duração de cocção. E ela já é uma carne que é fácil de desfiar, então ela fica extremamente macia, né? Suculenta, bem interessante. Então são formas diferentes de você trabalhar uma carne que normalmente é feita de um jeito. O cupim também fazendo assim no varal fica muito bom. Fica. Você faz ele dentro do papel alumínio, temperadinho, as bolinhas, pendura, deixa ele assando ali, ó. A altura do fogo também vai influenciar. Vai ter o choripan, né? Que é típico argentino. Chileno. Não é chileno? Choripan. Que é o pão com linguiça, o chimichurri. Argentina, mas no Chile também tem. Né? São tantas opções. Eu comi até uma carnezinha de ouro, viu? Surf and the Turf, né? Que é a minha estação. O Surf and Turf, que é a mistura do praia e terra-mar, né? Terra-mar. Que também é uma combinação que você estranha um pouco no começo, você misturar, sei lá... Pra gente, brasileiro. Porco com camarão, na Europa frango e na Ásia se usa demais. O exemplo da paella espanhola, que o frutos do mar sempre tem ou uma linguiça ou um porco junto, às vezes tem um frango, tem a valenciana que leva coelho. Que é a carne de caça, né? Então,
eles têm costume de fazer essa mistura. A gente é que está começando a aprender agora. Tá começando a gostar. E entra no evento como uma forma mesmo de divulgar, de mostrar, poxa, ó, dá para fazer sim uma mistura de camarão com frango e fica legal. Eu já vi também, inclusive, em alguns restaurantes que tem pelo menos um prato no cardápio que vai oferecer essa opção surf and turfing para as pessoas entenderem como funciona. Aí seja carne com camarão, tanto em sanduíche como prato montado mesmo. Agora, frango com camarão eu não vi, não. A maioria é carne com camarão. Hoje na aula, a gente fez uma cozinha espanhola e a gente fez tapas, né? Que é a comida de boteco deles. E a gente fez as tostas, as tapas mais tradicionais, que são torradas, e a gente fez uma mar e terra, que é cogumelo, tomate e pimentão representando o mar. Não tinha nenhuma uma proteína. Não, desculpa, a terra. Aí não tinha nenhuma proteína de terra, mas tinha mexilhão e camarão do mar. Né? E aí é uma questão interessante, porque a terra foi representada por legumes. E o cogumelo, ele traz muito esse sabor, Isso. tipo... E ele combina muito bem com o camarão. Bem interessante. É uma combinação de umami bem legal. Dá pra... Deve ser bom. Não sei, pra quem não conhece, o umami é o quinto sabor, né? Se discute muito sobre muito... esse quinto elemento aí, que é como se fosse a junção de todos os outros quatro que você consegue sentir num ingrediente, mas... Normalmente o pessoal que trabalha, que fala do umami, eles costumam dizer que é uma questão afetiva. Se você come algo que te arremete a alguém ou algum local, isso tem umami. Outra característica é não conseguir parar de comer. Então, quando você come e você fica com vontade de comer mais e comer mais, também é uma característica de umami. E tem essa questão também, né? Quando você sente numa coisa só, você sente vários sabores diferentes. Você come o camarão. É interessante como ele tem uma coisa adocicada, mas ele também tem o sal. Né? Então, são características interessantes de identificar que aquilo tem umami. Aí, cogumelo, tomate queijos, camarão, alguns queijos tem bastante. Né? E aí, quando você faz a construção do mar e terra, né, você tem uma questão interessante de trabalhar isso. Né? O frango tem um sabor característico, aí você tem o camarão que tem outro sabor. Eu não vou contar muita coisa, mas o preparo que eu estou fazendo lá, acho que vai encantar as pessoas. Né? Tem uma caramelização que eu vou fazer lá neles. Eita, nós vamos passar na testação, viu? Bem-vindos lá. Todo mundo lá, que quiser aparecer. E para o pessoal comprar o ingresso, como é que faz? Pode procurar o Instagram, Festival BBQ Show. Né? Lá tem um link. Tem como colocar aqui na tela, Aurenilton, pra gente? Festival no Insta? Festival BBQ Show. E aí lá tem um link que vai direto para as vendas. Né? E quem quiser ser voluntário, né? Ótimo. Estamos precisando. Aí, como eu tinha falado, né? Os voluntários é uma oportunidade muito interessante. Eu já fui voluntário. Eu também Enquanto estudante de gastronomia, fui voluntário. Enquanto professor de gastronomia, eu fui voluntário. Até chegar nesse posto de fazer parte da produção do evento. E tem uma estação lá, né? E uma estação. Né? Outros exemplos de chefes que foram voluntários que hoje têm uma estação. Network, muito interessante. A vivência de participar de um grande evento de gastronomia. A vivência e a experiência de trabalhar numa praça gastronômica, de você trabalhar em pré-produção, produção, serviço, né? E organização do evento em si. Para não também atendimento ao cliente, porque você vai lidar diretamente com o público. Exatamente. Limpeza, organização, tudo isso envolve, né? E é uma oportunidade para uma pessoa que gosta da gastronomia, que estuda, que é um entusiasta, de participar, bastante interessante. Quando a gente chega lá, que vê aquele mundo de coisas, assim, você fala, gente, você nem imagina, que você pensa que é de um jeito, quando você chega lá é totalmente diferente. Sim, você passa nas estações, é muita coisa, muito chefe, muita gente. Pois é, aí, com relação aos voluntários, tem um link que, de repente... pode divulgar, então, o link? Eu posso passar depois o link que ele tem um formulário, e esse formulário, ele traz para mim o resultado das informações que eu preciso para fazer o cadastro. Então, pronto. Eu acho que a gente tem esse link também. A gente vai... Não, esse link que tá aí é para compra. É para comprar.
Quem quiser ser voluntário no BBQ, no perfil do Conversa de Cozinha vai ter o link de divulgação. A gente vai Isso. colocar. E aí você quiser participar, vai preencher e vai mandar as informações pro chefe Wagner. É só preencher o formulário. Preencher o formulário, eles são 5 perguntas. Respondeu as 5 perguntas, Prontinho. E qualquer Tá coisa pronto. fala com a gente que a gente faz intermédio, Pode ser né? A gente, também. qualquer coisa que quiser participar, fala com a gente também que dá certo. E, inclusive, vão ter convidados nossos lá. Tipo, o chefe Paulo Paulo. Albuquerque que veio. A falou- Miriam Muniz, né? A Miriam Muniz que vai estar lá, ela vai estar com jacaré javali. O Paulo vai estar com ancho suíno. Agora o Wagner que vai estar com surf and turf. Então, uma galera que já passou aqui no Conversa, que já veio pra cá, que já trouxe assim muita informação legal pra gente, também vai estar lá no evento. Então é uma forma de você conhecer e de prestigiar o trabalho daquele chefe. tem muita gente boa lá no evento. Vem gente do Rio Grande do Norte, São Luís. Recife, São Luís, Pará. Eu vi as listas com os nomes e alguns chefes eu já tive a oportunidade de trabalhar com eles em outros eventos, então pra mim vai ser legal como tipo, é como reencontrar amigos, né? Porque a gente se encontra pontualmente nesses lugares e é muito legal você reencontrar essas pessoas de novo nos eventos que tem, é muito massa. Então, eu tô tão feliz, tô animada pra estar lá. Bom, Estou é animadíssima. uma experiência única. Uma experiência muito boa. Pois é. Já estamos no... Acabamos de receber a informação aqui do nosso tempo, que o nosso... Se deixar, a gente não para de falar, não. Tu não precisa nem dizer isso, né? Não, mas tu falou também, E uma resenha dessa de gastronomia é muito É demais, muito demais, né? A gente E se falando de empolga. comida, né? Se empolga Aham. muito. Mas eu acho que o nosso papo hoje ele foi tão educativo, tipo assim, foi muito técnico. Foi muito bom. Acho que você ser professor, sabe? Ajuda um pouco, né? Muito, porque você trouxe uma questão mais técnica, acho que um outro olhar pra gastronomia. Eu acho que o fato de ser professor antes de ser cozinheiro profissional Ajudou é bastante. porque eu já leciono há 18 anos. Né? Então faz uma Isso diferençazinha. na área de turismo e eventos. E lecionando gastronomia há 6 anos. Então, antes de ser professor de gastronomia e ser um gastrônomo, Você já era eu já era professor. professor. Então, essa questão de didática é uma questão que é muito particular. Eu adoro passar conhecimentos. Isso é massa. Eu adoro fazer com que as outras pessoas tenham a oportunidade de conhecer histórias, situações, etc. Então, é uma satisfação mesmo estar aqui para conversar e trocar ideia, trazer um pouco mais de conhecimento para todo mundo que está assistindo. Acho que ele ganhou 2 alunas. Não, ele convenceu a gente, ele convenceu. Nem precisou falar muito, Não né? precisa falar muito, não. Quem quiser, segue o Wagner no Instagram, é chefe Wagner Girão. Exato. Vai estar na descrição do vídeo, mas acompanha o trabalho dele, quiser mais informações, vê onde ele dá aula, vai lá pesquisar. É legal, é massa, é importante. Se você gosta, se você trabalha na área, se você é um entusiasta, só quer, tipo assim, gente, eu quero me aventurar, achar a gastronomia interessante, vai lá fazer um curso, vale a pena. Agradecer você ter aceito o convite da Merilin que ela fez pra gente. Agradecer a Merilin que fez o convite. Obrigada, Obrigada, Merilinda. E pela sua participação, pela troca, por você ter vindo aqui conversar com a gente, pelas informações. A gente se vê no BBQ, no final do mês. Muito bom. E lá a gente bate mais um pouco de papo. Sim. Vai fazer a parte 2 dessa conversa. E eu Verdade. agradeço, né, o convite. Foi muito bom, gostei. Foi um papo bem descontraído. E né? começou muito antes do Começou- programa. E ao ar. Exatamente. 2 horas antes. E é até bom assim, porque não precisou de script, né? A conversa flui. flui. E acho que como é a paixão dos três, fica mais fácil, né? Vira resenha mesmo, vira... A ideia uma Vira questão conversa mais- de cozinha, né? Vira conversa de cozinha. A ideia é essa. Muito bom. Muito obrigada. Próxima semana a gente tem um convidado que a gente vai falar um pouco mais sobre um outro ponto da gastronomia, que é uma gastronomia natural. Então, vai ser um assunto interessante também, que a gente não tinha abordado aqui antes. Segue a gente nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, no YouTube, no Spotify. Então, a gente está em todas as plataformas. Acompanha a gente por lá. E até a próxima semana. Tchau. Tchau.